Sejam todos bem-vindos agora à correção do exercício número 7. Nessa atividade aqui nós temos um sistema não linear com 3 variáveis. Vocês devem estar se perguntando quais são as 3 variáveis se a gente está observando apenas o x. Quando eu tenho x1, x2 e x3, é como se fosse um x, um y e um z. Então aqui são 3 variáveis que nós temos de um sistema não linear, porque isso está elevado ao quadrado. O nosso objetivo nesse primeiro momento é descobrir o valor do x1, do x2 e do x3. Para isso foi dada uma aproximação. A aproximação nossa inicial é chamada de x0. Então vocês devem lembrar o seguinte: como que eu faço para resolver um sistema linear? Para resolver um sistema linear nós temos que utilizar x1 é igual a x0 menos o jacobiano de x0 elevado a menos 1 vezes a nossa função no ponto x0. Isso é o processo que a gente usa. Precisamos inicialmente achar quem é a nossa estimativa inicial. Nesse caso, a nossa estimativa inicial foi dada, ela está aqui, ó. Só que ela foi colocada na forma de uma matriz, esse T aqui quer dizer transposta. Em vez de colocar na forma de coluna, ele colocou na forma de linha. Então é a nossa matriz transposta. O que é matriz transposta? Quando eu troco o número de linhas pelo número de colunas. Então x0 pode ser escrito assim, ó, meio, meio e meio. Esse primeiro valor aqui é a solução, é a estimativa inicial para x1. Esse segundo valor é a estimativa inicial para o x2 e esse terceiro valor é a estimativa inicial para o x3. Então vamos lá no Excel e vamos colocar esses 3 valores, rapaziada. Então eu tenho aqui, ó, o nosso x0 e eu tenho meio para o primeiro, meio para o segundo e meio para o terceiro. Tá aqui o x1, x2 e x3. x1, x2 e x3. Segundo passo, a gente precisa descobrir quem é a nossa função. O primeiro passo já foi. Agora eu quero descobrir quem é a nossa função no ponto x0. Ou seja, eu quero que você vá aqui no x1 coloque meio, no x2 coloque meio, no x3 coloque meio e subtraia 1. Essas 3 equações já estão prontas porque estão todas iguais a zero. Então eu vou jogar isso no Excel também. Então eu vou vir aqui, ó. Quem é a nossa função no ponto x0? Lembra de uma coisa, rapaziada? Ó, se eu tenho 3 equações, então eu vou substituir o meio nas 3 equações. Então eu tenho aqui 3 linhas por uma coluna. Outra coisa importante que eu queria que vocês lembrassem é o seguinte. Quando vocês forem substituir esses valores, vocês não vão digitar o meio. Vocês vão clicar sempre aqui, ó, nessa célula, nessa célula, nessa célula. Só clicando na célula que eu consigo vincular as fórmulas. Então vamos treinar para a gente ver? As nossas equações são essas daqui, ó. X ao quadrado, x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, menos 1 igual a zero. Vou colocar, então, igual, para começar a fórmula, x1 ao quadrado. Eu venho aqui, meu x1 é meio ao quadrado. Mais x2 ao quadrado. Eu clico na célula x2, elevo ela ao quadrado e a mesma coisa a gente faz para o x3. Tudo isso menos 1. Vamos ver quanto que dá? Deu menos 0,25. Vamos fazer esse mesmo processo para a próxima. A outra é 2x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado menos 4x3 igual a zero. Então, eu tenho igual para começar a fórmula, 2 vezes o x1. Nosso x1 é meio. E ele está ao quadrado. Então, ó, chapéuzinho 2. Mais x2 ao quadrado. Menos 4 vezes o x3. Tudo isso é igual a menos 1,25. E faz o mesmo processo para a última.
Então, vamos pegar essa última equação, conforme vocês estão observando aí, e vamos substituir lá. Igual, para começar a fórmula, a última equação ela é 3 vezes o x1 ao quadrado. Então, ó, 3 asterisco o x1 ao quadrado. Menos 4 vezes o x2. Mais o x3 ao quadrado. Mais o x3 ao quadrado. Fez isso, sempre clicando no x1, no x2 e x3 na célula, eu tenho menos 1. Então, eu tenho menos 0,25, menos 1,25 e menos 1 como o nosso f de x0. Então, na prova, você só vai colocar esse resultado aqui, ó. O menos 0,25, o menos 1,25 e o último é menos 1. Depois que eu fiz o primeiro passo, que eu fiz o segundo passo, a gente vai descobrir quem é a matriz jacobiana. Então, a gente vai vir aqui para o terceiro passo. Ó, eu vou descobrir quem que é o meu jacobiano de x. Eu tenho aqui x1, x2 e x3. Então, eu vou pegar a minha primeira equação e vou derivar ela em relação a x1. Depois, eu derivo ela em relação a x2. E depois eu a derivo em relação a x3. É assim que a gente monta a matriz jacobiano. E faz o mesmo passo para de baixo. Pega a sua segunda equação, deriva em relação a x1. Faz a segunda equação em relação a x2 e a mesma coisa para o seu x3. E depois você vai e deriva a terceira equação, porque são 3 equações com 3 variáveis. Então, nós teremos uma matriz 3 por 3. Então, eu vou descobrir aqui com vocês agora o nosso jacobiano. Vou pegar esse daqui e vou fazer a derivada da primeira equação em relação a x1. Quando vocês derivam em relação a x1, você vai derivar o x1, o x2 vira uma constante, o x3 vira uma constante, o menos 1 também vira uma constante. Então, a derivada em relação a x1 vai ficar 2 vezes x1. Em relação a x2 vai ficar 2 vezes x2, porque a gente está separando pelo sinal de mais. E derivando em relação a x3, x2 vira constante, x1 vira constante, 1 vira constante. Eu vou ter aqui 2 vezes x3. Agora de baixo, ó, vou derivar em relação a x1. Esse cara é constante, esse cara é constante, a derivada de um número é zero. Deriva 2x1 ao quadrado. O 2 desce multiplicando, fica 4x1. E aí você faz esse processo. Ó, deriva em relação a x2, vai dar 2x2. Em relação a x3, vai dar menos 4. Menos 4x3 é como se fosse um menos 4z. Daria só menos 4. A de baixo, em relação a x1, vai ficar 6x1. Em relação a x2 vai ficar somente o menos 4 e o x3 vai ficar 2x3. Porque ele está elevado ao quadrado e o quadrado desce multiplicando. Então aí a gente tem a nossa matriz jacobiano e a gente agora quer fazer o quê? Substituir essas estimativas na matriz nossa. Onde tiver x1, eu vou colocar o menos meio. Onde tiver x2, eu vou colocar o meio. E onde tiver x3, a gente vai colocar o meio. Então, vamos agora fazer aqui, ó. Quem vai ser o nosso jacobiano? De x0. Então, eu vou descobrir agora quem vai ser o nosso jacobiano no ponto x0. Vamos fazer lá no Excel, ó. Grave isso daqui e vamos fazer e substituir essa fórmula. Então, eu vou criar uma matriz 3 por 3 no Excel para descobrir o nosso jacobiano de x0. É uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, igual vocês podem observar aqui. Tá aí. Agora vamos começar aqui, ó. Igual. A primeira é 2 vezes x1. 2 vezes, vou lá e clico no nosso x1.
O segundo jacobiano da segunda linha é 2 vezes o x2. 2 igual, para começar a fórmula, 2 vezes o x2, está aqui. E o terceiro vai ser igual 2 vezes o x3. Não copia, moçada, o x3. Como meio, vai e clica na célula para vincular as fórmulas. O de baixo é 4 vezes o x1. Esse agora é 2 vezes o x2. E o outro é menos 4. Então, ele é um número menos 4. Não vai mudar para nada. O outro é menos 6 vezes o x1. O outro, menos 4. E o último, 2 vezes o x3. Cliquei aqui, comecei com igual, aperto Enter. Só corrigindo aqui, ó, aqui é que saiu errado, não é menos 6x1 não, é só 6x1. Então aqui fica positivo, ó, alterando na fórmula, isso é positivo. Então a nossa matriz agora ficou desse tipo, ela ficou 1, 2, 3 para a primeira coluna, 1, 1 e menos 4 para a segunda, 1, menos 4 e 1 para a terceira. Então vamos colocar ela aqui, ó. Primeira coluna a gente falou que era 1, 2, 3. A segunda coluna, 1, 1 e menos 4. E a última coluna fica 1, menos 4 e 1. Depois que a gente achou o jacobiano, eu vou pôr a fórmula de novo aqui, ó. Lembra da nossa fórmula? É x0 menos o nosso jacobiano no ponto x0 elevado a menos 1, vezes a nossa função no ponto x0. Eu já achei o jacobiano no x0, agora eu vou calcular a inversa. Então, eu vou fazer isso aqui no Excel. Então, como que a gente calcula a inversa? Se o nosso jacobiano no ponto x0 é uma matriz 3×3, a inversa dele, vou escrever aqui, ó, a inversa do jacobiano também vai ser uma matriz 3×3. Então, moçada, olha bem, seleciona uma matriz 3×3, primeiro seleciona onde você vai colocar os resultados e pede para o Excel calcular a inversa dessa matriz. Como que calculamos a inversa? Igual matriz inversa. Seleciona a matriz que você quer descobrir a inversa, essa daqui, ó. Selecionei ela, fecha parênteses e aperta Ctrl Shift Enter para você pegar os resultados todos, conforme a gente falou em sala, ó. Aqui está a nossa inversa. Então a gente já descobriu a inversa, que é 0,375, 0,35, 0,275. E aí vamos copiar essa inversa agora lá do outro lado. Então temos aqui a matriz inversa. Como que a gente vai colocar na prova? A gente joga só a inversa aqui, ó. Então vai ficar 0,375, 0,35, 0,275, 0,125, o outro 0,005, menos 0,175, 0,125 aqui, menos 0,15 e o último 0,025. Achamos a inversa da matriz. Tá aí. Agora é só substituir. Eu vou pegar o meu x0 e vou subtrair do meu jacobiano, ou seja, da minha inversa, multiplicado pela minha função. Conforme eu comentei na outra videoaula, aqui nós temos uma conta de menos, aqui nós temos uma conta de vezes. Qual conta que a gente resolve primeiro? A de multiplicação. Então vamos calcular isso daqui primeiro, para a gente descobrir a primeira estimativa. Vou lá no Excel,
Olha o que eu vou calcular. Eu vou pegar o meu jacobiano no ponto x0 da inversa e vou multiplicar pela minha função no x0. Tá aí. Para quem não lembra, moçada, olha bem. Primeiro, quando você estiver multiplicando matrizes, tem que manter sempre a ordem. Então, primeiro seleciona a inversa do jacobiano, que é essa daqui. Depois seleciona a sua função. Para quem não lembra de uma coisa importante, olha aqui, ó. O nosso jacobiano é uma matriz 3 por 3. A nossa função no ponto x0 é uma matriz 3' por uma coluna. Dá para multiplicar? Dá, porque esses dois são iguais. E vai resultar numa matriz do tipo quê? 3 por 1. Vamos lá então e vamos selecionar 3 linhas por uma coluna. Olha lá. Está aqui. Nesse espaço eu vou preencher com a matriz multiplicação. Então, sinal de igual, matriz. Que tipo de matriz que eu quero fazer? Multiplicação. Dou 2 cliques. Selecione a primeira matriz. A primeira é o jacobiano da inversa, essa daqui. O Excel pediu para você colocar um ponto e uma vírgula e selecionar a segunda matriz, que é essa daqui. Fecha os parênteses, olha que bonito. Aperta Ctrl Alt, Ctrl Shift Enter. Ó. Tá aí. Quando der esse erro, igual vocês estão observando aqui, 2,77556 e elevado a menos 16, esse erro é que ele deu zero. Isso aí é como se fosse um zero, porque não coube dentro. Então, é uma aproximação que o Excel pega. Então, eu já descobri esse pedaço aqui. Agora, o que a gente quer fazer? Para descobrir o nosso x1, a gente vai pegar o nosso x0 e subtrair desse pedaço todo que a gente multiplicou. Ó. Como que a gente faz uma subtração de duas matrizes? O nosso x0, para quem não lembra, ele é meio, meio e meio. E eu vou subtrair daquela matriz que é essa daqui, ó, que é o nosso todo. Pode observar lá, ó. É menos 0,375, menos 0,375. Aqui deu zero, porque deu um erro, ficou elevado a um número muito pequeno. E o último é 0,125. Como que eu faço a subtração dessas duas matrizes, uma menos a outra? Subtrair duas matrizes é a primeira menos a primeira, a segunda menos a segunda e a terceira menos a terceira. Então, é o x0 menos o todo. Então, vamos fazer isso no Excel. Ó. Vou descobrir o nosso x1. O nosso x1 vai ficar uma matriz com 3 colunas e uma linha, que são as 3 estimativas que a gente aproximou. Três linhas e uma coluna. A primeira, igual, é o x0 menos esse todo aqui, que é o nosso jacobiano. A segunda, igual, é esse valor menos esse valor aqui, que é o zero. Você pode ver que ele deu meio, ele leu como zero agora. E o último, igual, o último que é o x3 menos esse valor aqui. Então, o que eu fiz foi subtrair e encontrei a nossa primeira estimativa. Então, a nossa primeira estimativa ficou isso daqui, ó. 0,875, que é o nosso valor do x1. Então, o nosso x1 ficou 0,875. O nosso x2, 0,5. E o x3, 0,375. Aí, acabou. Encontramos o primeiro valor. Ah, professor, quero descobrir o erro. O que a gente faz para descobrir o erro gerado? Aqui, para você descobrir o erro gerado, é só você fazer
eu tinha uma estimativa aqui que a gente chamou de x0, que era o nosso meio, meio e meio. Aí a gente aproximou e chegou num valor mais próximo, que é o nosso x1. O erro é o tamanho desse intervalo. Então, ou você faz x1 menos x0, ou x0 menos x1. Então, vou colocar aqui, ó, x1 menos x0. Eu estou subtraindo duas matrizes de novo, porque o meu x1 é uma matriz 3 por 1, e o meu x0 também é uma matriz 3 por 1. Então, eu faço o primeiro menos o primeiro, o segundo menos o segundo. Então, aqui vai vir o erro gerado, ó. Aqui, então, vamos fazer aqui. x1 igual x1 menos x0. Igual o segundo menos o segundo. Subtraindo duas matrizes. E o último igual o terceiro elemento menos o terceiro elemento. Então, esse é o nosso erro gerado. A gente vai lá na prova e coloca o valor desse erro aqui. Então, o valor do erro vai ficar como 0,375, 0 e menos 0,125. Tá aí, rapaziada. Como o exercício não pediu para a gente fazer mais iterações, só pediu para a gente chegar numa aproximação usando o nosso x0, não há necessidade. Mas se eu quisesse uma outra iteração, fazer mais iterações para descobrir esse erro, era só ir lá no x0 e trocar esses valores aqui pela nova estimativa. A nossa nova estimativa agora seria esse x1 aqui. Então, se você trocar esses valores aqui, ó, colocar aqui o 0,875, o meio e o 0,375 aqui, ó, 0,875, o meio já tá, e 0,375. Você encontra um erro menor do que o anterior. É isso que você está encontrando, uma nova estimativa. Então, os valores para o x não vai ser mais meio, meio e meio. A nova estimativa agora passa a ser essa daqui. Isso é só se a gente quiser descobrir um erro menor, mas o processo é esse. Um forte abraço para vocês e bons estudos!